Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mãezinha querida, nós pedimos a graça da vossa presença. Sabemos que onde Jesus está, tu estás também, porque sois a nossa mãe, sois a mãe da igreja, sois a mãe de todos os homens que querem ir ao reino dos céus. Por isso nós pedimos, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos voltar hoje no estudo de onde nós paramos no último encontro. Estamos nos 10 mandamentos. Eu acho que é 2443. O amor aos pobres. 2443. Não tenho certeza. Acho que é isso mesmo, Martin. Bem, a justiça e a solidariedade entre as nações, nós já vimos, né? Agora nós vamos no amor aos pobres, lembrando que nós estamos conversando sobre o 7º mandamento, né? O 7º mandamento, não roubarás, e nesse mandamento nós vimos sobre a destinação universal da propriedade, sobre o respeito das pessoas aos bens pessoais e bens comuns, né? Vimos um pouquinho sobre a doutrina social da igreja, sobre a atividade econômica, a justiça social, né? Que é sempre um problema, seja qual for o regime político, né? Sempre existem as distorções que não estão compatíveis com o cristianismo, né? E depois nós conversamos sobre a justiça e a solidariedade entre as nações. Agora nós vamos falar do amor aos pobres, tá? Quem gostaria de iniciar lendo? Quer ler para a gente? Martin, quer ler para a gente? Posso começar. O amor aos pobres. Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres e reprova aqueles que se afastam deles. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Mateus 5:42. De graça recebestes, de graça deveis dar. Mateus 10:8. Jesus Cristo reconhecerá seus eleitos pelo que tiverem feito pelos pobres. Temos o sinal da presença de Cristo quando aos pobres se anuncia a boa nova. Mateus 11:5. O amor da Igreja pelos pobres faz parte de sua constante tradição. Inspira-se no Evangelho das Bem-aventuranças, na pobreza de Jesus e em sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar, para se ter o que partilhar com quem tiver necessidade. Não se estende apenas à pobreza material, mas também a numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. O amor aos pobres é incompatível com o amor imoderado pelas riquezas ou o uso egoísta delas. E agora vós, os ricos,
chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai depor contra vós e devorar vossas carnes, como fogo. Nesses dias, que são os últimos, amontoastes tesouros. Olhai, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que vós deixastes de pagar, está gritando. O clamor dos trabalhadores chegou aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Vivestes luxuosamente na terra, entregues à boa vida, engordando a vós mesmos no dia da matança. Condenastes o justo e os assassinaste. Eles não vos resistem. Tiago 5. Até aqui, vamos fazer uma breve reflexão. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Que a conexão minha está caindo de vez em quando. Acho que agora estabilizou. A igreja ela tem sempre a preferência aos pequeninos, né? O evangelho ele é anunciado e ele é revelado aos pequeninos. Então, o olhar preferencial aos pobres é uma característica da igreja, né? Eu me lembro não me lembro qual santo que foi, mas houve um conquistador que conquistou a cidade, daí ele foi à igreja e pediu ao santo que reunisse todas as riquezas daquela cidade, né? E o santo disse, não, eu vou juntar tudo. Daí ele queria o ouro, a prata. E aí, quando ele chegou lá, esse conquistador, o santo tinha enchido de pobres, né, a igreja, né? E aí ele diz, esta é a riqueza da igreja, né? São as almas necessitadas, os pobres, né? Aqueles que se sentem. Então, há um sentido de reconhecer na pessoa do outro o nosso irmão, né? E ninguém quer que o irmão passe necessidade, né? Então, quando eu não tenho o olhar para aquele que passa a necessidade, eu estou deixando de viver a fraternidade que Jesus nos pede, né? É aquilo que nós já conversamos a respeito quando nós olhamos mais para trás nos sistemas capitalistas, muito visando apenas o dinheiro, o lucro, né, como fonte, né? Então, eu acredito que esta seja uma visão que eu tenho que ter essa ação pessoal, né? Além das ações sociais que existe, lutar pelo bem dos pobres, eu tenho que fazer a minha parte, certo, gente? Né? Eu tenho que fazer a minha parte com o pobre que está ao meu alcance, ao meu lado, aquela pessoa necessitada que me pede, né? Então, se peçam, dê, né? Eu me incomodo que hoje em dia a gente usa cartão de crédito para tudo, né? Usa cartão, moeda digital, e dá vergonha, né, de alguém que pede para a gente dar uma ajuda, um dinheiro. Tem nada ali. É injusto eu falar, eu não tenho, né? É algo que incomoda interiormente, porque, né, eu dizer para aquele irmão que está precisando que eu não tenho dinheiro naquele momento é muito complicado, né? Mas isso é só Deus que resolve dentro de cada um de nós, dentro das nossas, né, atitudes. Hoje eu procuro andar sempre com um pouco de dinheiro, né? E o outro dia uma irmãzinha me pediu, né? Aí eu fui numa lanchonete para a moça aceitar um Pix meu para dar para ela, né? Porque
eu tenho dinheiro, mas eu não tinha a espécie. Daí eu fiz o Pix, ela deu para mocinha o dinheiro e fiquei comigo. Então, na realidade, é algo que exige um esforço. E quando a gente está com pressa no nosso dia a dia, é muito difícil da gente atender, né? E falar, vou te ajudar. Uma coisa que eu acho interessante que é dito aqui, o amor aos pobres é também um dos motivos do dever de trabalhar, para se ter o que compartilhar com quem tiver necessidade. Isso é grande, isso aqui dentro diz, você não dá as suas sobras, você dá o seu empenho, o seu Sou trabalho. melhor, né? E isso é uma coisa que, se a gente fala que o pessoal normalmente não gosta muito de dar esmolas, e eu me lembro que eu fiz muito isso, e ainda faço, tem vezes que eu me vejo fazendo, olhando a pessoa que está pedindo e perguntando para mim mesmo, esse cara está pedindo para quê, né? Para entupir o nariz de droga ou alguma coisa desse tipo, mas Sim, depois você sim. vem e fala, você dá. A pessoa que depois tem vamos dizer assim, a resposta e a conversa com Deus. Não você que está julgando o cara aqui dentro Sim, para fazer as sim. coisas. Aham. O Rogério que nos ensinou uma vez, né? Ele disse, ó, dê, né? Porque a palavra diz assim, se pedir, dá. Não peça satisfação é de graça recebeu, de graça dá, né? Exato. Mas tem um aspecto social que às vezes a pessoa está pedindo porque ela é escrava de alguma forma, né? Então, se a gente puder ter uma ação, além de contribuir, mas uma ação para ajudá-la a sair dessa escravidão, mas isso é muito complicado, é muito difícil, principalmente para pessoas que estão em situação de rua, né? Em Yeah. situação de vulnerabilidade extrema, né? Porque nem sempre elas querem que você se meta na vida delas, né? Que você ajude-as de alguma forma, né? Mas Osvaldo, Sim, o, Marisa. o santo que você lembra é o São Lourenço. São O dia Lourenço. dele foi dia 10 agora de agosto, e ele foi Foi um São Lourenço. santo que nasceu na Espanha no ano 225. Olha, século Sim. 3. Século 3 ele Maravilha. nasceu. Olha só, bem no início, né? E foi Na... martirizado, coitado, porque quando ele entregou os pobres, falando estão aqui para o imperador toda a riqueza da igreja, aí ele, Sim, coitado, ele foi torturado e ele sim. foi de uma forma cruel, ó. Ele suportou Ele foi bravamente as assado, torturas. né? Ele morreu queimado, vivo numa Sim, grelha, sim, sim. testemunhando sua fé inabalável em meio à adversidade. Ele foi Sim. assado numa grelha. Ai, Ele meu foi Deus do céu. assado. E ele É, foi assado de uma maneira que ele não perdeu a sua fé. é, E a história diz que ele nem perdeu o seu humor, nossa. porque ele estava sendo assado. Chegou uma hora, ele disse: Ei, 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 pode virar que esse lado já está bom. Mas isso não é. Então, São Lourenço Nossa. também é vamos dizer assim, é o símbolo dos diáconos, né? É, Isso, isso olha lá, olha lá, mesmo. São Então, Lourenço, isso aí, porque exatamente. eu me lembro da homilia É, em que ele mesmo. falava que Ó, ele é o considerado o diácono. isso, isso. Sim. Fala aqui Ele fala mesmo, para Martin. ele fala pro bispo, né, que era o da região, o bispo foi ser morto e ele fala: como é que agora que você vai receber o melhor, vai ser entregue, você não me chama para te servir junto com você? Aí que ele foi para a churrasqueira. Que É isso coisa, mesmo. não? São São Lourenço. Lourenço, rogai por nós, né? Rogai por Rogai por nós. nós. É. Jair, alguma parte, Jair? Vou só citar em Puebla, documento de Puebla, a opção preferencial para os pobres, né? Sim. Eu tenho o livro, eu li, você vai lendo o documento, você chora.
de ver a magnitude da obra. E para nós, essa que é, a fala do Oswaldo, ela nos ajuda a nos impulsionar, porque nós temos uma tendência a parar, né? O nosso corpo quer parar, quer descansar, quer sofá, quer... Então, a iniciativa de levantar a cabeça, de não, vamos fazer uma ação, essa é que Ação. ajuda, né? Porque se toda ação, todas, quando ela é individual, ela é boa, tal, mas ela perde um pouco a força. Quando se junta mais pessoas, que formam um grupo, que formam uma equipe, aí a coisa fica mais latente, ela consegue mais resultado, né? Entendeu? Mas eu fico aí com a fala do Oswaldo de estar atento. Gente, e lembrar, Nossa atenção tem que estar voltada, né? e lembrar das duas lindas missões da Santa Madre Teresa de Calcutá e a Santa Dulce dos Pobres, né? Gente, duas santas missões dessas mulheres guiadas Exatamente. por Deus, Exatamente. pelo Espírito Santo, para entregar as vidas totalmente para os pobres e cuidar deles, assim, dos mais marginalizados, mais esquecidos. Rogai por nós. Agora, Duas Oswaldo, cabe uma perguntinha bem simples aí em função do que a Marisa falou. Por exemplo, tal pessoa, ela não tem essa delicadeza, ela não tem, mas se ela ajudar a irmã Dulce, tá bom, tá bom. Fizer parte da equipe, é o que você falou, de um grupo, Então, né? você não consegue, você não tem esse carisma, você tem outro jeito, porque tem muitos santos que não ajudaram os pobres também, certo? Por quê? Cumpriu a vocação dele. Sim. Mas se a gente, nós aqui, simples mortais, conseguir ajudar quem está ajudando, já está no bom caminho, né? Nem todos temos o carisma de lidar diretamente na ferida, né? Exatamente. De Exatamente. limparmos uma ferida, né, pela própria capacidade de resistir àquilo que não é tão, né, agradável, né? Mas a gente pode exatamente ajudar a manter aquela obra em pé, né? Manter aquela ação em pé, né? Que é o que a gente faz com as obras de misericórdia, com aliança de misericórdia, né? Eu aprendi isso, Oswaldo, com um amigo meu, ele é empresário, é um cara super ocupado, mas ele tem uma dedicação com os vicentinos. Vicentinos. Ele ajuda muito a obra dos vicentinos, entendeu? Que legal. Então, eu acho assim que tá de um bom tamanho. É o que você falou, está no caminho certo, né, Jair? Está no caminho certo. Vamos continuar, então. São João Crisóstomo lembra essa verdade em termos vigorosos. Não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer, acima de tudo, as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. Quando damos aos pobres as coisas indispensáveis, não praticamos com eles grande generosidade pessoal, mas lhe devolvemos o que é deles. Cumprimos um dever de justiça e não tanto um ato de caridade. Isso é interessante, né? Não Às faz vezes a mais gente do que fala, eu obrigação. estou sendo bonzinho. Tá? Não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação, né? É um ato de justiça, né? De dar a dignidade ao outro que é merecida, né? Pela própria justiça de Deus, né? As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência.
As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, vestir os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Quem tiver... Olha que interessante, né? Ele faz uma distinção importante aqui das obras de misericórdias espirituais, que são importantíssimas, e das obras corporais ou materiais, que são efetivas, né? Então, o aconselho, o consolo, né? Ah, não, mas eu não posso chegar para uma pessoa faminta e falar, não, meu filho, vai com Deus, Deus vai prover o alimento para você. Né? Isso não é uma obra espiritual que aquela pessoa está precisando no momento, né? Ela está precisando de algo efetivo, né? Uma obra material mesmo, né? Isso. Mas eu acho, então, a distinção desses dois aspectos é importante. Né? Mas eu acho que é interessante a gente ver que também não é só dar esmola e achar que Não, você cumpriu com a tarefa e está lá bem e já está fazendo o seu papel. Não. Muitas vezes exatamente. a gente ajuda uma pessoa a se alimentar, mas o alimento que ele precisa, é lógico, ele precisa da energia para sobreviver, mas ele também precisa da caridade, da palavra amiga, do consolo, da conversa. Porque Sim, imagina, eu lembro há pouco tempo atrás o pessoal falando, dentro da empresa que eu trabalhava anteriormente, né, falando assim, uma das piores coisas, era um trabalho que a gente tinha lá dentro, uma das piores coisas é quando a gente começa a não enxergar as pessoas que estão trabalhando com o que a gente chama de subserviço. E aí eu parei para prestar atenção e via, por exemplo, os gestores de forma geral, pessoas que tinham uma função já um pouco mais alta dentro da elevada, né? passar por perto dos faxineiros, das pessoas, dos seguranças, das pessoas que faziam ali dentro aquela rotina que a gente fala assim, é uma rotina banal, o cara não tem basicamente nenhuma escolaridade, nem nada lá dentro. E aí você olhava essas pessoas e olhava o olho que eles olhavam para os chefes, como sendo assim, ó, ali vai uma pessoa muito importante. E eu via que muitas vezes olhavam para mim assim, porque eu tinha posição de direção. E aí eu falei assim, vamos parar com essa coisa e vamos começar a fazer direito. E aí eu dali em diante comecei a cumprimentar como um exercício normal para ver como seria a minha reação, como é que eu iria dar atenção a isso. Eu não estava nem olhando para o lado, eu queria falar assim, vamos ver o quão natural isso consegue virar. E Entendi. transformou um exercício interessante, porque essas pessoas que a gente não enxergava, que a gente enxergava através delas, né? Muitos deles começaram a olhar, por exemplo, para mim e para as outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa e começaram a ficar surpresos de que, olha, o gerente da área, o diretor veio falar comigo, veio conversar comigo. E você viu o tamanho da alegria da pessoa de ver que era reconhecida dentro do ambiente. Aí vinha o pior, né? Que é a dor que você sente pelo tempo que você não fez isso. Você fala, nossa, quanta oportunidade eu perdi não fazendo isso. Quanta gente eu machuquei. Jair. Tá no mudo. Mudo, Jair. Som, Jair, som. O Márcio, eu gostaria de juntar com você nessa observação. Eu não vou lembrar o livro, não vou lembrar o autor, não vou lembrar a época, não vou lembrar nada. Eu só lembro a frase dele. Ele diz o seguinte, que a indiferença dói mais que a fome e dói mais que a sede.
É isso mesmo. Ficou gravada do livro todo, eu Aham. gravei essa frase aí. Os estudos que a gente faz sobre o amor, né? Sobre a caridade, né? Ele nos mostra que o oposto do amor não é o ódio, né? E a Porque falta. o ódio é uma forma de amor doentia, né? Porque o amor você não esquece do objeto amado, né? E o ódio também, você não esquece do objeto amado, né? Ou odiado, né? É aquele amor doentio. Na verdade, o contrário do amor é justamente isso que o Jair falou, né? A É a falta. Aí, indiferença. diferença. A indiferença é o contrário do amor. Então, quando Jesus nos manda amar ao próximo, né? Ele está falando, não seja indiferente. É exatamente esse exercício que você disse, Martin, né? É não ser indiferente com ninguém, né? Principalmente com os menos afortunados, né? Com os mais pobres, né? Oswaldo, pessoal, eu gostaria de fazer é um caso real, mas eu não quero entrar no julgamento. Eu vou falar, vou fazer uma, não é uma pergunta, uma afirmação, e vocês me ajudem a entender, ok? Mas é real, não é filosófico, não. Isso aconteceu na realidade. E eu sempre tive essa sensação, essa forma de raciocínio de você estar preparado para ajudar, né? Uma antena, uma antena. E quando a renovação carismática começou no Bom Jesus, aquilo foi um volume de gente tão grande, tão grande. E uma pessoa lá, assim, do nada, né? Eu lá cuidando de socorrer um aqui, socorrer outro lá, ela falou essa frase, ó, tem mais dois pobres aí para passar por você. Quer dizer, eu fiquei assustado na hora, né? Você já ficou com o encargo de cuidador dos pobres, né? Eu fiquei assustado, porque não era bem contra a minha concepção. Que pobre que eu vou ajudar? Aquele que vier pelo meu caminho. Esse é o primeiro. Ah, eu vou fazer uma obra extensiva, vou convidar mais gente. Esse é o segundo. O primeiro é aquele que vai pegar você, como o Oswaldo falou, achei muito oportuno, pega você desprevenido, pega você sem tempo, né? Então, a gente vai vivendo e vai aprendendo com as pessoas. Eu tive uma carona uma vez com um padre, precisava me deslocar de Limeira para Americana, e o padre me deu a carona. E ele foi falando desse assunto aí. E ele falou, não, se você tiver que ajudar um pobre, eu paro, eu atraso a missa. Para mim não é problema, não. Eu achei interessante a observação dele. E foi com ele que eu aprendi isso aí de uma forma mais profunda. Você está aqui, é agora, é agora. Viu? Tiver que fazer, se você estiver preparado. Então, aí vem aquela questão. Você está preparado para pular fora ou para pular dentro do problema da pessoa? Posso falar uma coisa? Sim. Ele falando isso me lembrou o dia que a gente estava indo na missa, a gente encontrou o senhor aqui. A gente estava indo para a missa no domingo e aí tinha um senhor e uma senhora. Aqui tem muito idoso. E eles, assim, idosos mesmo. Aquele que já não está aguentando carregar ele, está carregando o marido ou a esposa, né? Saíram e aí, tadinho do senhor, ele tropeçou, porque ele não consegue levantar muito o pé, tropeçou num desnível assim da rua e caiu de cara. Quando ele caiu, eu e o Márcio estava na frente, mas a gente já estava de olho nos dois, porque, né? Quando ele saiu, já viu que... Só que os americanos, eles não são de pedir nada. E são muito na deles. Então, mas a gente ficou de olho. Mas ele caiu, nós voltamos. A mulher... Eu escutei só o O barulho. barulho horrível. Falei assim, o que foi isso? Virei para trás, estava o Ele senhor tava, no e ele chão. sangrando, aí eu peguei o lencinho meu, fui tentar, sujou tudo de sangue, o óculos e tudo. Aí foi a maior dificuldade. A mulher pegou ele de novo.
e levou para o carro. A gente seguiu eles até o carro, perguntamos se não queria entrar na igreja lá para, né, até chamar alguém, alguma coisa. Ela falou, não, não precisa, mas a gente viu. Assim, a gente não estava planejando. E também, eu não sei ele, mas eu acredito que ele também seja assim. Mas eu estou sempre preparado para essas coisas, no sentido de ajudar alguma coisa, de dar ajudar de alguma forma. Estou sempre pronto. Se alguém parar e acontecer qualquer coisa, só se não for uma coisa que realmente não possa, naquele momento, ajudar, que vai ser além, né, não sei lá, socorrer uma pessoa, não sei, tem que chamar, vou estar prestando uma ajuda de alguma forma. Uma coisa muito interessante que eu notei, depois eu falei para ele, você viu que tinha uma mulher parada ali olhando a gente? Ela estava toda de branco, estava de bermuda branca, de blusa branca e de sandália. E ela só estava olhando a gente. E ela não veio ajudar, não falou nada. Mas quando a gente terminou, que a gente virou, ela olhou para a gente e falou muito obrigada, né? Mas você lembra? Falou muito obrigada e aproveite o dia. Uma coisa assim. Aí a gente foi pra missa, assistiu a missa, depois eu falei pro Marcos, você achou estranho? Porque assim, a gente tava na rua, eu vi a mulher vindo, a mulher tava atrás do senhor, da senhora, mas assim, uma distância razoável, e ela parou ali, é como se ela tivesse parado, ela não viu acontecendo, porque ela tava atrás deles, e assim, ela ficou olhando, deu a impressão que era um anjo, sabe? Eu falei, nossa, eu fiquei com a impressão que na igreja a gente não viu ela. Eu não vi nenhuma pessoa de roupa branca, de blusa branca, de bermuda branca, nada. E fugiu muito do aspecto de como o povo anda aqui na rua, né? Ninguém anda assim. Nem, você não vê nem enfermeira de branco, eu achei assim muito. E muito pelo comentário também, porque é E normal, ela né? ficou O americano, parada, ela ele quietinha, ou assim, ajuda de uma olhando. vez e manda, já nem ajuda, né? Ele já Vira diz as que o costas, sai. 991 chama a ambulância e fala, tá pronto, né? Aqui, Espera a ambulância chegar e... Mas nesse caso nesse foi dia foi diferente, né? muito diferente. Assim, eu fiquei observando, falei, você viu ela na missa depois? Ele falou, não, eu não vi, porque a gente julga que a pessoa vai comungar, nem todo mundo vai comungar. E até hoje a gente nunca mais viu a mulher, né, Martins? Eu, pelo menos, não me recordo dela lá na igreja. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Podia ser vigiando para ver se a gente ia fazer a boa nova ou não. É. Deus manda os mensageiros deles. Hã? Pra Se saber. vocês não cuidassem, né, ela entraria, né? Nunca se sabe, né? Mas a nossa parte a gente tem que fazer, né, Roseli? É isso que você falou. A Bom, não gente tem é? que estar pronto sempre, né? Eu acho muito bom. Toda vez que eu ajudo alguém, sei lá, é como se eu tivesse. Eu recebo alguma coisa de paz, sabe? Eu fico bem comigo mesma, assim, é muito bom. Não. Há mais prazer em dar do que receber, né? São Francisco já nos ensinou isso. Vamos continuar? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Dai em esmola o que está dentro, e tudo ficará puro para vós. Se um irmão ou uma irmã não tem o que vestir, e lhes falta o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adianta isso? Exatamente. É o que você Porque acabou. e a gente tem que estar atento, né? Às vezes, na comunidade, na nossa comunidade, ocorria muito algumas situações em que, depois de um tempo, a gente sabia de irmãos que estavam passando necessidade, né, Jair? Muitos deles já estavam sendo assistidos pelos próprios irmãos da comunidade, né? Então, esse tipo de atenção a gente tem que ter com as pessoas que estão à nossa volta, né? Às vezes são funcionários nossos, são colaboradores nossos, né? Que, como nós lemos anteriormente, o salário deles não está dando para determinadas situações que eles passam, né? Então, a gente pode estar ajudando, né? Sempre com a ciência e atento, né? A não estarmos também prejudicando aquele irmão
fazendo com que ele, de alguma forma, se acomode ou comece a se aproveitar de determinadas situações, porque isso ocorre também, né? Mas, assim, sempre estar atento às necessidades básicas de cada um, né? De cada pessoa. Eu me lembro uma época, eu tive uma empresa, eu era engenheiro recém-formado, tal, e eu abri uma empresa, né? Uma de fábrica de estruturas metálicas, e achando que a coisa era simples, tal, e aquilo não deu certo. Não deu certo, e eu fui para o fundo do buraco mesmo, né? Não tinha mais de onde tirar os meus recursos, né? E eu me lembro de uma das imagens que mais me dá assim, um gosto de comunidade, é de eu e a Anita em casa, né? Engenheiro, né? Formado, empresário, mas não tendo alimentos em casa para aquele dia, né? E aí chega os irmãos da comunidade com uma compra enorme, né? Então, às vezes o pobre não é aquele apenas que está numa que é visível aos nossos olhos. Todos nós passamos por situações, né, que são muitas vezes de miséria. Então, a vida em comunidade, nesse aspecto, é muito importante, porque ela nos deixa sempre atento, né, às situações em que cada um está passando. Verdade. Você falou do material, mas olha como se usa também para o espiritual. Mesma Quantas coisa. vezes é tão difícil a gente enxergar que alguém está precisando dessa força espiritual, de uma palavra, de uma visita, de uma companhia, né, Oswaldo? E a Exatamente, gente acha Marisa. que são só aqueles que estão na igreja, só aqueles que se confessam, aqueles que a gente vê o rostinho triste na rua. Não, às vezes são pessoas que estão próximas da gente, mas estão tão Exato. necessitadas Sim. de uma palavra, de um apoio e de uma Do força consolo, do espiritual. conforto, né? Exatamente, né? E são as obras de misericórdia espirituais, né, Exato. Marisa? Como a gente viu, as corporais e espirituais. Exatamente. Então, a gente tem que estar atento para não ficar só de um jeito ou só do É. outro, né? Não só renovação carismática, nem só Vicentino, né, Jair? Mas tem que ser os dois, né? Tem que ser Vicentino, tem que estar, sabe, dando a palavra de conforto, tem que ser Madre Teresa de Calcutá. A gente tem que estar sempre atento. Por isso que Jesus insiste tanto, vigiai, né? Vigiai e orai, né? Porque não saber a hora, né? Não saber a hora que vai ser necessário. Então, fica atento e sóbrio sempre, né? Oswaldo, eu faria mais uma observação em relação ao bom Jesus. Nós sempre ajudamos, sempre. E sempre fomos de ajudar, sempre fomos de fazer mutirão, de pegar roupa, sapato, sempre fizemos isso na juventude, então fazia mais ainda. Então, eu acho assim uma palavrinha-chave aí, para a gente se achar nesse universo, é a forma. Quando alguém, carismaticamente, ela faz acontecer, fica tudo mais fácil, porque a gente ajuda ela. Então, a forma de acontecer. Ô, Martin, nós chegamos a comprar um carro para dar para uma pessoa. Ele era um pregador bom e ele tinha dificuldade para vir na igreja. Né? Fizemos uma vaquinha e compramos um fusquinha para ele. Sim, sim. Entendeu? Então, a gente sempre ajudou, sempre ajudou. Mas quando falta essa pessoa, o ícone que vai erguer a bandeira, aí a gente dá uma engasgada, sério. Quando aparece alguém que provoca uma campanha, provoca uma vaquinha, provoca Ô, pessoal, vamos lá. Assim, tudo acontece. Tudo acontece. Eu vou Precisa ter alguém que informe, né? Que avise. Fulano está precisando, né? Eu vou Precisa acrescentar, ter.
vou acrescentar aqui um ponto. É uma história que eu já contei, mas lá atrás, há muito tempo atrás, antes mesmo da gente começar a estudar o SIC. Eu acho que eu contei, né? Eu me lembro que quando eu estava na Casa Verde, foi quando eu comecei assim a tentar nós tínhamos voltado da Bahia fazia pouco tempo e eu comecei a tentar me aproximar mais da igreja, do trabalhar minha fé, tentar conseguir me aproximar de Deus de forma um pouco maior. E aí eu me lembro que o padre chegou numa missa e falou assim: nós vamos ter um curso sobre, porque você não, quando você vem assim, você não tem nem noção por onde você começa, né? E aí o padre, aliás, esse padre tem algumas coisas interessantes que ele me marca. Eu me lembro que na hora que ele fazia a consagração da hóstia, né, que ele pedia, ele olhava para cima, né? E eu e a minha esposa, a Roseli, nós dois falamos assim: ele está conversando direto com Deus. Passou um bocado de tempo para eu entender que sim, ele está conversando com Deus, né? É isso mesmo. Eu É que isso mesmo. ignorante achava graça, mas na verdade ele estava conversando com Deus, né? Ok. Aí eu me lembro que o padre chegou e falou assim: nós vamos ter vai ter um padre argentino, doutor em vários assuntos dentro da igreja, realmente doutor, e ele vai dar um curso aqui que vão ser 10 semanas sobre o Evangelho de São João, que é um dos mais complexos e mais difíceis de se entender, principalmente na profundidade. E ele é doutor nessa coisa. Eu falei assim: bom, foi tão recomendado que eu vou fazer. Aí nós fomos fazer, e realmente o cara era muito bom de serviço. E aí a gente falando de caridade, falando de dentro, nós já estávamos bem no final, já era lá pela 7ª aula, 8ª aula, e São Paulo tem aquele problema grande de garoa e não sei o que mais. Eu me lembro que terminou o curso às 10 horas da noite, 9h30, 10 horas, todo mundo saindo com o coração cheio de Jesus e não sei o que mais. Nós saindo, e nisso eu olhei assim, tinha uma praça na frente da igreja, uma pracinha bem da sem vergonha, e tinha uns banquinhos. E eu olhei debaixo do banquinho e falei: o que é aquilo? Eu vendo as pessoas passando, as pessoas que estavam junto comigo, olhando, e olhava e não dava atenção e ia embora. Era um mendigo, debaixo de um daqueles banquinhos de cimento, com a garoa caindo, tremendo de fria, e ele chamou a atenção porque ele tremia de fazer barulho, sabe? E o pessoal, Deus. e o pessoal passando do lado e não vendo, quer dizer, vendo, mas não vendo. Eu olhei, Não tendo iniciativa nenhuma, né? eu olhei aquilo, olhei a porta da igreja, olhei o que nós discutimos dentro da igreja e me veio assim: como é que a gente consegue fazer um negócio desse? Eu tentei chamar a atenção para a comunidade que estava saindo, né? E ninguém deu bola, né? Aí eu tirei a blusa de frio que eu estava usando, que era a blusa de lã, a única coisa que eu tinha lá dentro, mas eu ia para casa, né? Tá de carro, não tem problema. Tirei, fui lá para falei assim: ó, veste aqui essa blusa, porque do jeito que tá você não vai aguentar. E eu tinha alguns trocados no bolso, né? E dei os trocados para ele e falei: a alegria do mendigo também de receber aquilo. Ó, mas você tá dando, a sua blusa é nova. E eu falei assim: oi, qual é o problema? Ela não é tão nova assim. Ela tá em bom estado, mas para você vai servir mais do que para mim. Eu em casa me viro, né? Aí eu dei, depois eu fui pensando, né? Eu falei assim: eu dei, depois eu fiz o comentário na outra aula, que foi na semana seguinte, toquei no assunto. E isso causou um belo mal-estar dentro da turma, porque o pessoal veste a carapuça na hora e fala, né? Mas eu falei, o meu problema foi dar esse negócio para ele, para depois parar e pensar, isso foi suficiente? Isso estava no tamanho ou eu deveria ter catado e enfiado o cara dentro do carro? Porque ele ia continuar sentado debaixo do banco. Será que eu tinha que ter feito alguma coisa diferente? O que eu teria que ter feito naquela hora, né? É só um exemplo para mostrar que o que o Jair acabou de dizer. Precisa de um que dá o pontapé inicial, o resto vai para tentar ajudar, e a gente precisa dar um passo para trás e olhar. É só isso? É o que cabe agora ou a coisa Cabe mais alguma maior? coisa aí? Né? A gente nunca vai conseguir fazer tudo, Isso é mas alguma coisa a gente pode fazer, né?
Alguma coisa a gente pode fazer. E, na realidade, é um ato de amor ou é de justiça? É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Não seria nem um ato de... É um ato de amor, mas ele está inserido na justiça, né? Muito legal. Obrigado pela partilha, Martin. É o 2449 agora, né? Isso, 448. 48? 448. 48. Sob suas múltiplas formas, extrema privação material, opressão injusta, enfermidades físicas e psíquicas e, por fim, a morte, a miséria humana é o sinal manifesto da condição natural da fraqueza em que o homem se encontra após o primeiro pecado e da necessidade de salvação. É por isso que ela atrai a compaixão de Cristo Salvador, que quis assumi-la sobre si, identificando-se com os mais pequeninos entre seus irmãos. É também por isso que todos aqueles que ela atinge são objeto de amor preferencial por parte da Igreja, que, desde as suas origens, apesar das falhas de muitos de seus membros, não deixou nunca de trabalhar por aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Ela o faz por meio de inúmeras obras de beneficência que continuam a ser, sempre e por toda parte, indispensáveis. No Antigo Testamento, todas as medidas jurídicas, ano de perdão, proibição de empréstimo a juros e da manutenção de penhora, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano ao trabalhador diarista, direito de colher os cachos de uva nas vinhas e de recolher as espigas ceifadas nos campos, são uma resposta à exortação de Deuteronômio. Nunca deixará de haver pobres na terra. Eu te dou este mandamento. Abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. Deuteronômio 15:11. Jesus faz suas essas palavras. Os pobres sempre os tendes convosco. A mim, no entanto, nem sempre tereis. João 12:8. 12:8. Desta forma, ele não deixa enfraquecer a veemência dos oráculos antigos contra aquele que comprar o fraco por dinheiro, o indigente por um par de sandálias. Mas ele nos convida a reconhecer sua presença nos pobres, que são seus irmãos. É que me lembra muito os políticos em época de campanha que se apropriam muito dos pobres, né? Aqui tinha uma vereadora aqui na cidade que ela, no comitê dela, ela tinha uma caixa de dentaduras, né? Então as pessoas chegavam lá e iam experimentando as dentaduras, né? E é só em época de campanha, né? As pessoas ganhavam o voto pela dentadura. Então, compram o fraco com a prata e o indigente por um par de sandálias, né? Isso daqui é um hábito criminoso, é um hábito que está inserido no 7º mandamento, né? Roubar, eu estou roubando, na realidade, né? Eu estou usurpando uma coisa material sobre a vida do outro, né? E essa passagem de Deuteronômio é muito interessante, né? Abre mão em favor de teu irmão que é humilhado e pobre em tua terra, né? Então, ou seja, não aparta ele não, né? Não deixa ele à margem, não. Que é a pergunta que eu fiz quando o indigente estava debaixo do banco, né? Será que eu não estou só dando sobrevivência, não devia estar fazendo algo mais? Não.
Você deu a sobrevivência para aquele dia, né? É a dureza do coração da gente. Vai passando um tempo e eu acho que é o jeito de Deus nos pôr no caminho é justamente com essas situações e com as dúvidas que elas despertam. Por exemplo, se isso acontecesse hoje de novo, tá? Eu iria ficar em polvorosa até resolver o problema mesmo. Mas por quê? Porque aquilo foi semeado lá atrás e devagarzinho ele vem sempre voltando. Você vê, aquilo, ele criou uma ressonância dentro de mim que fala assim, escuta, o que que significa amar ao próximo, né? Não é, é muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, quando a gente ajuda alguém, quando você vê lá uma família que está passando dificuldade, eu acho 1 milhão de vezes mais bonito quando essa família recebe essa ajuda sem ter a mínima noção de onde a ajuda veio. Quando você consegue dar alguma coisa para ele, consegue, assim, ela bate na porta e corre, sabe? Daquele tipo que ele abre a porta e vê as coisas na frente. Para ela não se sentir constrangida de que está recebendo de alguém, por entender que alguém está preocupado com ela. E eu acho isso daí dentro o topo. E para quem dá, melhor ainda, porque sabe assim, ó, só Deus é testemunho. O resto, ninguém tem que saber o que eu estou fazendo. Eu estou direto tentando ajudar o irmãozinho. Né? É isso aí. Isso é mesmo. E a providência é sempre de Deus, né? De Deus. Há uma historinha de uma senhora que pediu, que estava passando por necessidade grande, né? E ela já não tinha quem recorrer, daí ela foi para uma rádio, né? Uma rádio e pediu na rádio, ó, por favor, queria pedir para alguém puder me ajudar, estou precisando de alimento, tal, 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 e deu o endereço da casa dela, e Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, e ela falando em Deus, Deus, Deus. Alguém que estava ouvindo que era descrente falou, faz uma compra. Aí fez a compra, mandou o funcionário dele entregar, e quando ele entregasse, ele disse assim, ó, fala para ela que foi o diabo que mandou. Caraca. O cara foi, mandou, o cara fez a compra e entregou. Aí a mulher agradecida, ai, obrigado, obrigado por tudo, obrigado, pá, 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 pá. Agradecendo. Aí o cara que fez a entrega perguntou, mas a senhora não vai perguntar quem que mandou? Aí ela falou, não, para mim não interessa. Quando Deus manda, até o diabo obedece. É verdade. Perfeito. Então, a providência é sempre de Deus mesmo, né? E é bom que a pessoa nem saiba que fomos nós que ajudamos, porque para que a glória não fique comigo, né? Para que eu não roube a graça, a glória, né? Mas Deus vai sempre querer mover o nosso coração, né? Mesmo com todas as nossas, às vezes, maldades, para que aquilo aconteça. Mas o ideal é que isso seja uma virtude, como você disse, Martin, né? Que isso seja uma virtude em mim, né? Os atos de caridade, de obras e misericórdias que eu faço repetidamente, eles se tornam uma virtude na minha vida, né? Todo ato repetido, ele se torna uma virtude. Então, com certeza, essa situação que você vai passar no futuro, né? Você vai agir de alguma forma sem pensar, tanto quanto você pensou naquela época, né? Em o que fazer. No dia em que sua mãe a repreendeu por manter em casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima lhes replicou: quando servimos aos pobres e doentes, servimos a Jesus. Não nos devemos cansar de ajudar o próximo, porque neles é a Jesus que servimos. Lê o resumo, Martin, aí a gente termina esse capítulo. Sim. O santo é radical, né?
Não. Por isso que é santo. Senão seria só nós. Não? Resumindo, não furtará. Os ladrões, os gananciosos, ninguém desses terá parte do reino de Deus. O 7º mandamento prescreve a prática da justiça e da caridade na administração dos bens terrenos e dos frutos do trabalho dos homens. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. O direito à propriedade privada não anula a destinação universal dos bens. O 7º mandamento proíbe o roubo. O roubo é a usurpação de um bem de outrem contra a vontade razoável do proprietário. Toda forma de apropriação e uso injusto dos bens de outrem é contrária ao 7º mandamento. A injustiça comedida exige reparação. A justiça comutativa exige a restituição do bem roubado. A lei moral proíbe os atos que, visando a fins mercantis ou totalitários, conduzem à servidão de seres humanos à sua compra, venda ou troca como mercadoria. Essa é a escravidão, né? Seja por necessidade ou seja explícita mesmo, né? O domínio concedido pelo Criador sobre os recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às obrigações morais, inclusive para com as gerações futuras. É a missão dada por Deus a Adão e a Eva, né? Cuidai do jardim, né? Ordenai todas as coisas, né? Então, Eva e Adão eram responsáveis pelo jardim do Éden, né? Por cuidar, né? Tudo. Os animais são confiados à administração do homem, que lhes deve benevolência. Podem servir para a justa satisfação das necessidades do homem. A Igreja emite juízo em matérias econômica e social quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas exigem. Preocupa-se com o bem comum temporal dos homens em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso fim último. O próprio homem é o autor, o centro e o fim de toda a vida econômica e social. O ponto decisivo da questão social é que os bens criados por Deus para todos cheguem, de fato, a todos, conforme a justiça e com a ajuda da caridade. O valor primordial do trabalho depende do próprio homem que é seu autor e destinatário. Por meio de seu trabalho, o homem participa da obra da criação. Cumprindo em união com Cristo, o trabalho pode ser redentor. O verdadeiro desenvolvimento abrange o homem inteiro. O que importa é fazer crescer a capacidade de cada pessoa de se responder à sua vocação, portanto, ao chamado de Deus. A esmola dada aos pobres é testemunho da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Na multidão de seres humanos, sem pão, sem teto, sem terra, como não reconhecer Lázaro, mendigo faminto da parábola? Como não ouvir Jesus que diz: foi a mim que o deixastes de fazer? Amém. Lembrando que a história de Lázaro e o rico, né? O rico que foi para o outro lado lá, nem se sabe o nome dele, né? E o miserável era o Lázaro, né? O pobre Lázaro, né? Que foi lá e o próprio Abraão passava água, né? Nos lábios dele e dava água. Ou seja, Deus é justo, né? É sempre justo, né?
E queira nós que saibamos, a oração da igreja essa semana, acho que foi essa semana, é muito linda, né? Que ela diz, Senhor, né? Fazei com que eu use dos bens que passam de forma a poder abraçar os bens que não passam, né? Então, na realidade, é viver com as coisas materiais que a gente vive, mas de uma maneira a não cegar-se, né, para os bens que são eternos, que não passam, né, e que vão chegar no reino dos céus, se Deus assim nos permitir, nos perdoar e nos iluminar com o Espírito Santo sempre, né? Amém. Vamos fazer uma partilha rápida sobre esse final, porque nós ainda são 15 horas e a gente pode fazer uma introdução no 8º mandamento, tá bom? Ok. Veja como o não roubarás, ele é muito amplo, né? A parte dos aspectos materiais, né? Mas ele está falando de toda a relação de poder, né? Relação econômica, relação de dignidade das pessoas, né? Então, nem sempre eu ter porque eu trabalho e o outro não ter porque não trabalha ou porque não consegue o trabalho, né? É uma relação justa, né? Apesar que Paulo diz, né? Quem trabalha que coma, não é isso? Né? Há uma palavra que diz, né? Quem quer comer, que trabalhe. Mas existem pessoas que não conseguem, né? Pela própria opressão social do meio, pelas suas próprias deficiências, né? Psíquicas ou emocionais. Então, esse não roubarás, ele é muito mais amplo do que simplesmente um celularzinho roubado, né? Ou alguma coisa que esteja relacionado ao bem pessoal. Não é isso, Jair? Posso partilhar? Por favor. Eu, de todos aqui, foi todo muito bom, muito útil, agradável. Mas eu vou ficar aqui com 2446. São João Crisóstomo lembra essa verdade. Em termos de vigorosos, não deixar os pobres participar dos próprios bens é roubá-los, é tirar-lhes a vida. Nós não detemos nossos bens, mas os deles. É preciso satisfazer, acima de tudo, as exigências da justiça, para que não ofereçamos como dom da caridade aquilo que já é devido por justiça. E eu não vou lembrar o pregador que falou, acho que foi na Canção Nova, e o Oswaldo acho que repetiu aí num tempo atrás, dar aquilo que é seu. Lembra, Oswaldo? Sim, sim, sim. Justiça é dar o que é do outro mesmo, né? Agora, amor, caridade é dar ao outro aquilo que é seu, É seu, é. né? Achei muito. Na época eu já tinha considerado assim. Aqui nós estamos falando da justiça, apenas dar ao outro o que é devido a ele mesmo, né? Marisa. O que acrescentar disso tudo que você resumiu, Oswaldo? É bem isso. Cada encontro que nós tivemos sobre esse artigo 7 e o mandamento 7 de não roubarás, era uma coisa que eu falava, eu não lia antes não, mas eu falava, o que será que vai ser nessa aula? Mas a gente já falou tudo, mas a gente já esmiuçou tudo, já falou em tantos detalhes, e eu falava, não, aí cada aula que a gente tem, e tinha sobre o 7º que terminamos agora, Cresce, né? era sempre uma coisa que, mas poxa vida, que amplo, que coisa grandiosa, como você falou, que como cresce isso, como é grande. Sim, cresce. E
não ficar essa mentalidade presa ao roubo material, ao roubar, até, olha, entramos aqui, né, o corporal e o espiritual, quer dizer, não só satisfazer o corporal, você não pode roubar o que é do outro, também espiritual, o que é de direito, o Jair acabou de falar da justiça, o que é justo, né, a pessoa, é por justiça que ela merece aquela dignidade, aquele apoio, que pode ser material, mas que também, por muitas vezes, é roubado dela o espiritual. O Nossa, espiritual. muito rico O emocional, né, Marisa? também, É também, roubado a paz da pessoa é roubada, em a tantos, tranquilidade da pessoa é em roubada, tantos né? assuntos, em tantos aspectos da vida humana. É. Verdade, Que é aquele aspecto que o Martin citou, né, de ver as pessoas mais simples, com trabalhos mais simples, né? Eu não posso roubar a dignidade delas, né? Eu não posso, eu tenho que dar a elas o que é delas, o que é devido a elas, né? Não é ser bonzinho, é ser justo, né? É ser exato. justo, né? Isso, Martin. Yeah. Eu aqui, eu vou falar três coisas diferentes. A primeira coisa é, a gente tem que lembrar que todos nós viemos ao mundo da mesma forma. Então, a gente tem que entender que mesmo que você nasça de uma família riquíssima ou de uma família extremamente pobre, você veio ao mundo peladinho e nada mais. Às vezes careca, às vezes tinha alguns fiozinhos de cabelo, mas Deus faz nós todos exatamente igual. A gente, lógico, né? Aí a gente fala assim, mas tem os laços de família, tem aonde você nasce, o seu berço. Sim, mas a gente tem que pensar muito maior do que isso, porque a família é importante, lógico, é óbvio, mas mais importante é a gente entender que a gente, na verdade, é uma grande família, tá? Nós Sim, somos sim. todos filhos de Deus e não, eu não sou só filho do meu pai e da minha mãe, tá? Esse é um ponto. Pois o segundo, usando num contexto um pouquinho diferente do que normalmente nós usamos. E aí eu completo com o terceiro ponto. O segundo é: a quem muito é dado, muito será cobrado. Isso é uma coisa que a gente tem que lembrar, que não é só sobre, e é importante lembrar também do conhecimento da luz que nos é dada. Olha a glória que nós temos de poder estudar o SIC. É nossa obrigação passar para o lado de fora. Mas o que eu estou falando agora é: a quem muito é dado, o seu grande salário, o fruto que vem do seu trabalho, da herança, ou seja lá o que for, lembre, muito dado, muito vai ser cobrado. E aí vem o terceiro ponto, que é quando fala que é mais fácil um camelo passar num furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque normalmente a pessoa se apega àquilo e fala, e aí está o grande tropeço. E está em cima do que nós acabamos de estudar, do sétimo mandamento, quinta Exatamente. ponta. Tá? Exatamente. O apego, esse mandamento, ele fala muito do apego, né? É dar o valor ao bem, seja ele material ou ao conforto, ao invés de dar amar ao próximo como deveria ser o certo. É isso mesmo. Exatamente. Jair. Aí, juntando com o que o Martin acabou de dizer, nós haveremos de lembrar que no percurso todo do curso, fala repetidas vezes o bem comum, o bem comum, o bem comum. E o bem comum não é latente no nosso cotidiano, na sociedade. Se ele fosse, amenizaria muito essas situações, certo? Se houvesse o tratamento adequado para o bem comum, com certeza nós teríamos outra vida. Sim, sim. Que é o 2452. O direito à propriedade privada não abole a destinação universal dos bens, né?
existe um bem comum que está acima de que é meu, né? Não estamos abrindo mão para que o Estado venha e usurpe o nosso bem, não é isso, né? Mas é colocar as nossas coisas, né, sem pensar em ninguém, né? Isso daí está inserido. Roseli, só partilha com a gente sobre esse tema. Nem sei o que falar. É tanta coisa, né? Mas assim, tudo que tá falando aqui agora, sem querer ser perfeita, mas assim, graças a Deus, como eu tive um pai que não era de falar, mas era de deixar exemplo, então eu desde muito nova sempre fui assim para esse lado. Mas assim, a gente tem que vigiar muito, né? É uma constante, porque Sim. passa batido muitas vezes. Depois que você cai em si, você fala, poxa, perdi uma oportunidade que eu não sei se vou achar. É verdade isso que você está falando. É Então, verdade. acho que é isso. Para mim, assim, é tudo útil, tudo perfeito, tudo certo, mas a principal questão é não perder as oportunidades, né? Legal. Porque E nem a gente está ciente de que tudo esse capítulo, eu não estou falando para o outro, é para mim mesmo, né? É para mim, né? É para as minhas ações pessoais, né? Sei lá. Amém?